E a polícia do Guarujá, no litoral de São Paulo, prendeu um dos suspeitos de agredir Fabiane Maria de Jesus. A dona de casa foi enterrada hoje de manhã. Ela teria sido confundida com uma suposta sequestradora de crianças depois de boatos no Facebook e foi espancada pelos moradores. Cerca de 300 pessoas foram ao cemitério prestar uma última homenagem a Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos. Depois do enterro, parentes e amigos carregaram cartazes com pedidos de justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Na Câmara dos Deputados, uma audiência da Comissão de Segurança Pública discutiu a banalização da violência. Fabiane foi a 20ª vítima este ano dos chamados justiçamentos, que é quando a sociedade agride pessoas que supostamente cometeram crimes. Para a diretora do Departamento de Pesquisa do Ministério da Justiça, esse cenário não é apenas por falta de segurança no país. É um assunto que é composto, do ponto de vista do Estado, por outras ações eventualmente mais importantes do que a atuação na segurança pública, como, por exemplo, a própria questão, cultural, de educação e, de mais do que isso, de divulgação de uma cultura de paz e direitos humanos. Outra questão levantada é que, na maioria das vezes, as vítimas da violência são pobres. Essas pessoas têm seus direitos afrontados em diversas áreas e, quando se trata da dignidade, elas também são desassistidas. A sociedade não tem garantido os 3 direitos que compõem a cidadania, que seria o direito civil, social e político. Parte deles são assegurados, parte não, principalmente a essas minorias. Os especialistas também discutiram o papel da imprensa, que teria incentivado esse tipo de agressão. A atitude é vista como irresponsável e deve ser coibida, já que não é a sociedade que vai resolver os casos de violência. O princípio da dignidade da pessoa humana está acima de qualquer outro princípio, né? Não se justifica a ausência de equipamentos de segurança pública, a adoção de práticas que remetem a um estado de barbárie. E eu converso agora com Everardo Aguiar. Ele é coordenador do movimento Amigos da Paz, organizado no Distrito Federal, no Pará, em várias partes do país, não é isso, Everardo? É um grupo de pessoas que optou em tratar a questão da violência urbana com o diálogo, né? Priorizou a entender o que é essa violência, por que as pessoas em determinados momentos cometem determinada agressão com outra chamada de graça. Né? E o diálogo é uma forma, um espaço onde você, com certeza absoluta, diminui muito qualquer tipo de violência praticada por um indivíduo. Inclusive essa que a gente acaba de ver, o caso da dona de casa lá do Guarujá, que foi espancada de uma forma terrível. As imagens são absolutamente chocantes. São pessoas comuns, moradores daquele lugar, que de repente atacaram aquela mulher. Se ela era ou não uma sequestradora, pouco importa. Ela até não era, sabe-se agora. Mas se ela era ou não, pouco importa. No entanto, aquelas pessoas atacaram aquela mulher e bateram nela até a morte. O diálogo é a solução? Como é que se resolve uma barbaridade dessa? São vários fatores. Agora, uma coisa importante compreender é que é o seguinte: à medida que as pessoas não têm mecanismo e espaço de convivência social para respeitar o outro, seja lá quem for, por questões ideológicas, ou por questões de cor, ou por questão social, ela parte para essa agressão. Né? E isso é um problema que nós temos que criar mecanismos para isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte: há uma sensação também de uma certa omissão do Estado. Isso é importante observar. À medida que as pessoas também não acreditam que o Estado possa cumprir determinadas ações, as pessoas acabam tentando voltar à barbárie. Mas isso não pode Isso não pode acontecer, isso não justifica absolutamente nada. O que eu estou tentando te falar é o seguinte: precisa que o Estado tome atitudes para que, quando haja uma violência tão bárbara como essa, crie e imediatamente puna. Isso é uma primeira coisa. Crie uma situação para que isso não se torne banalidade, né? Não se torne tão banal. A outra coisa são espaços de mecanismo de diálogo que a população tem que ter. O espaço de convivência sociais. Eu vou te falar 2 exemplos que são muito claros hoje, que nos preocupam.
Uma delas, por exemplo, as UPPs, que é uma atitude altamente positiva no primeiro momento com relação à atividade criminosa, mas hoje passa nas periferias do Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas, a polícia o dia todo com arma na mão para cima e para baixo e as crianças brincando, indo na padaria, como se isso fosse normal. Isso não é normal. Quer dizer, as UPPs teriam que ter sido acompanhadas, a de outra própria forma. Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro admite isso, outra teria que ser acompanhado por outras ações. Outras ações, e não andando o dia todo de arma com tanque para cima e para baixo e as crianças brincando ali como se isso fosse bacana. Isso não é normal. As crianças não deveriam estar fazendo isso. Aqui, o ano passado, na época das manifestações, em Brasília, no Distrito Federal, aqui em Brasília, quando aquela jornalista, por exemplo, estava na manifestação e aquele capitão jogou spray de pimenta. Perguntaram e falou assim, a ele por que o senhor fez isso? Porque eu quis, e não tomaram nenhuma atitude com esse policial para dizer, não pode, porque o Estado não pode fazer isso, o Estado não pode se omitir. O comando da PM não puniu esse oficial. Infelizmente, acaba que esse policial paga um preço alto porque o Estado não tomou uma atitude que dissesse isso não é possível ser feito. Tá? Então, nós temos, de um lado, a responsabilidade do Estado e, do outro lado, a responsabilidade do cidadão. No caso nosso, é uma responsabilidade da cidadania, das pessoas, dos indivíduos, que são criados mecanismos de diálogo, espaços públicos, onde as pessoas, nesses espaços públicos, elas possam estabelecer laços de convivência social, porque são importantes esses espaços de convivência social, ter lugares para que as pessoas possam conversar sobre valores, de respeito ao outro, seja lá quem for, se é negro, se é homossexual, se a condição social é diferenciada, que à medida que esses espaços eles não são estabelecidos e não são perenes, não são permanentes, você acaba criando esse senso comum de que as pessoas podem fazer qualquer coisa à medida que ele não goste da outra pessoa. Ou a partir dessa divulgação, eu não tive coragem. Guilherme, você foi corajoso, porque eu não tive coragem de ver o vídeo. Eu não vi até o final, eu não vejo. É realmente chocante. Eu prefiro, na hora que eu recebi a notícia, pela mídia social, a gente viu que eu digo, não vou assistir. Agora, é importante também os meios de comunicação de massa, como tem importância nisso. Né? À medida que um ato de violência desse acontece e fica o dia que Deus dá, tocando nesse assunto, esquece que nós somos um país que tem muita coisa boa, que tem uma juventude que participa de coisas fantásticas. E aqui no Distrito Federal nós temos isso, nós temos vários, nós temos aqui o Espiacel, que todo mundo... Só se olha para a periferia para se ver coisas ruins e crimes. Não é? Nós temos o Espiracel, que é um movimento fantástico que está tocando nas quadras, o Super Quadra Criativa, que está criando os movimentos aqui na 307, na 306, que são movimentos que discutem desde a horta comunitária até a questão do aluguel da bicicleta para o morador passear, de troca de vídeo, troca de brinquedo entre as crianças. Nós temos o movimento em Planaltina, no Vale do Amanhecer. Nós temos em São Sebastião o pessoal do Supernova, um movimento super... Na Ceilândia, lá o Jovem de Expressão, ali com ruas. Nós temos que captar essa capacidade criativa que a juventude tem e que não faz violência em hipótese nenhuma. Everardo, eu faço um compromisso com você. O Repórter Brasil vai atrás dessas boas histórias que você está citando, aqui em Brasília e onde elas estiverem acontecendo no Brasil afora. Com o maior prazer. É um compromisso que a gente faz. Muito obrigado. A Casa obrigado. das Redes aqui em Brasília, no Plano Pilotos. E nós temos umas experiências muito boas de protagonismo e de diálogo que não suporta, que não dá nenhuma chance a essa violência. Muito obrigado pela sua presença. Eu conversei com o Everardo Aguiar, do movimento Amigos da Paz.